Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ioli Rose. Eu sou a Ioli e hoje vamos dar continuidade aos nossos pensamentos iólicos falando sobre a tristeza, né? Então, nós estamos vendo a tristeza como aquele amigo, aquela amiga que manda real, que fala o que está acontecendo, como um alerta do nosso ser, né? Que alguma coisa está errada no nosso interior, alguma coisa no nosso emocional, no nosso espiritual precisa ser refletido, precisa ser melhorado. Então, a tristeza vem como esse alerta pra gente. Então, quando estiver triste, seja qual for o motivo, é hora de pensar a sua vida, seus atos, o que está acontecendo e por quê. Quando não sabemos a razão, muitas vezes perguntamos por que comigo? Mas por que não com você? O que te torna melhor ou pior que os outros? Então, a gente se pergunta às vezes, por que isso está acontecendo comigo? Muitas coisas acontecem ao nosso externo, né? Acontece na nossa vida que outras pessoas nos fazem, os acontecimentos, ou que a gente mesmo provoca, e isso nos causa tristeza de alguma forma. A gente fica, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que essa pessoa tão boa, o resto do dia? Por que comigo? Mas por que não com você? Né? A tristeza é uma característica humana. A gente ter fé, a gente ser uma pessoa boa, gente, né? É o caminho da perfeição. É ótimo, mas isso não nos isenta dos problemas, isso não nos isenta de ser humano, na verdade é isso que nos torna o humano. Nós continuamos tendo que lidar com esse tipo de situação, de característica como a tristeza. Ela vem e vai, mesmo nos dias mais alegres, de repente, qualquer coisinha ali a gente pode, né, o nosso humor pode dar uma decaída. E muitas vezes a gente julga que é o que está acontecendo no externo, mas o que acontece, o que gera a tristeza, geralmente, é algo que está aqui dentro. As coisas de fora, elas servem como um gatilho. Então, aconteceu alguma coisa em fora e dentro de mim eu estava instável, alguma coisa estava mal resolvida, algum tipo de coisa que eu tenho dificuldade de encarar, que eu tenho dificuldade de lidar. Então, acontece o acontecimento, alguém faz alguma coisa e aquilo serve como um gatilho para ativar em mim a tristeza, algo que me gera tristeza, que me gera um desconforto por dentro. Então, é um problema a ser resolvido por dentro, a ser refletido por dentro. Muitas vezes, então, posso estar totalmente bem por fora, a saúde está legal, está ok, minha convivência está legal, o emprego está legal, o trabalho está legal, estudo está legal, tá tudo legal, mas não estou bem, porque é uma coisa interna. Então, continuando. Não estamos sozinhos no mundo e assim precisamos ser individualizados. Cada um precisa ter o seu espaço, cada um precisa ter os seus atos julgados e seu valor reconhecido. É como numa sala de aula, todos os alunos têm o mesmo professor, a mesma matéria, o mesmo assunto, a mesma explicação, as mesmas perguntas, as mesmas respostas, mas é na hora da prova que são individualizados. Então, é um momento de prova para a gente, né? Mais do que simplesmente algo ruim para nossa vida, é um momento de prova. É um momento, é o momento da gente ver o que a gente aprendeu durante a nossa vida, como a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, como a gente aprendeu a lidar com os outros, se a gente aprendeu ou não. A tristeza vem com esse momento de passar por essa prova. Peraí, eu vi numa reflexão isso, então é hora de parar, de pensar, de refletir. Olha, eu acho que eu posso mudar isso, essa conduta eu posso mudar. Aconteceu, eu perdi alguém, perdi alguma coisa que era muito importante para mim, mas é, eu sei que eu tenho que encarar isso de uma maneira com uma certa inteligência emocional e espiritual. Eu tenho que encarar isso com um olhar de fé, não deixar isso me dominar. Então, é esse momento de se reter, esse momento de refletir, de se conter, de, de passar por essa prova e ver o que a gente aprendeu sobre nós mesmos, como a gente consegue lidar com nós mesmos, com as nossas fraquezas, com as coisas que acontecem ao nosso redor. Porque sempre vai acontecer coisas que nos desagradam, sempre vai acontecer coisas que vão servir de gatilho para nos entristecer. Mas conforme a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai se entendendo, se compreendendo, a gente vai lidando com essa tristeza de maneira positiva, lidando com essa tristeza como um momento que eu preciso
Tá ali, só eu, meus pensamentos, Deus, né? Na oração, na meditação, na reflexão, encontrando as respostas do que precisa mudar, do que precisa melhorar, ou simplesmente que sou eu, se descobrindo a cada dia, aprendendo a cada dia. Então, nós iremos continuar esse tema na próxima semana. Fiquem com Deus e até os próximos pensamentos eólicos. Eu faço loucuras, eu cometo erros, sempre admito cada erro meu. Sou perfeita por ser eu. Faço loucuras,